Olá, meus queridos, que bom te ver aqui. Pega sua Bíblia, nós vamos ler no livro de Mateus sobre a parábola do semeador, que é encontrado lá no capítulo 13. Bom, gente, essa parábola ela é explicada por Jesus e ela é uma das parábolas mais significativas que Jesus contou. Ela oferece uma poderosa metáfora sobre como a palavra de Deus é recebida de diferentes maneiras pelas pessoas. Para os nossos dias, essa parábola ela continua sendo extremamente relevante. Ela oferece insights sobre nossa própria receptividade à mensagem de Deus e como isso vem impactar a nossa vida espiritual. O que diz a mensagem, né? Bom, na parábola, Jesus ele vem descrever um semeador que espalha sementes em 4 tipos diferentes de solo. Primeiro, à beira do caminho. Essas sementes elas caem no caminho e os pássaros vêm e as comem. Segundo, elas caem em solo rochoso. As sementes elas caem em solo rochoso com pouca terra. É um solo que vem brotar rapidamente, mas por falta de profundidade, elas murcham ao sol porque não tem raiz. Terceiro, entre espinhos. As sementes caem entre os espinhos, eles crescem e sufocam. Quarto, as sementes elas são lançadas em boa terra. As sementes caem em boa terra, elas produzem uma colheita abundante, algumas 100, outras 60 e outras 30 vezes mais do que foi semeado. Jesus, ele vem explicar eles vêm explicar a parábola aos seus discípulos, mostrando que os diferentes tipos de solo representam as diferentes respostas das pessoas à palavra de Deus, que é nessa parábola representada pela semente. Gente, a semente que foi lançada à beira do caminho, ela está relacionada com os corações endurecidos. Ela vem representar aquelas pessoas que ouvem a palavra do reino, ouvem a palavra de Deus, mas não compreendem a palavra. Daí vem o maligno, que é Satanás, vem e rouba o que foi semeado em seus corações. Essas pessoas, elas têm um coração endurecido ou, digamos, desinteressado, né? Incapaz de aceitar a mensagem de Deus. As sementes que caem em solo rochoso, ela está relacionada com os corações superficiais. São aqueles corações que representam as pessoas que ouvem a palavra de Deus, recebem com alegria, mas não têm raiz em si mesmos. Quando elas enfrentam dificuldades ou perseguições, quer sejam por causa da palavra ou não, elas rapidamente perdem a confiança em Deus e perdem a sua fé. Essas são aquelas pessoas que se emocionam com a mensagem, mas não internalizam profundamente. Elas não se esforçam em cumprir e em conhecer a palavra de Deus. As sementes que caem entre os espinhos, elas estão relacionadas aos corações divididos. Vem representar aquelas pessoas que ouvem a palavra, mas as preocupações dessa vida, o engano das riquezas, elas vêm sufocar a palavra de Deus na vida delas, tornando que a palavra seja infrutífera. Esses indivíduos, eles têm o coração dividido entre o amor de Deus e as preocupações deste mundo, que são temporárias, né? E isso vem impedir dessa forma que essas pessoas venham buscar conhecer a palavra de Deus e que venham produzir frutos. A palavra do Senhor, quando cai em boa terra, ela está relacionada aos corações das pessoas que são receptivas. Vem representar aquelas pessoas que ouvem a palavra de Deus, entendem e buscam produzir uma colheita. Algumas 100, outras 60 e outras 30 vezes mais do que foi recebido. Essas pessoas têm corações receptivos. Elas estão dispostas a ouvir, entender e aplicar a palavra de Deus em suas vidas. Essas pessoas querem viver a vida que Deus quer para elas. Então elas se esforçam, elas fazem a sua parte, né? Buscam cumprir a palavra de Deus. E dessa forma resulta em uma vida frutífera e abençoada, cheia da presença do Espírito Santo. Nos perguntamos qual é a aplicação dessa mensagem para os nossos dias. Bom, a palavra do semeador continua sendo uma mensagem poderosa para os nossos dias atuais. Ela nos convida a refletir sobre o estado do nosso coração e como nós estamos respondendo ao chamado do Senhor, como nós estamos respondendo a palavra de Deus. E algumas lições importantes que nós podemos tirar dela é a nossa autoavaliação espiritual, né? Nós devemos nos perguntar: que tipo de solo sou eu? Eu estou realmente ouvindo e aplicando a palavra de Deus na minha vida?
Ou eu estou permitindo que as distrações, as dificuldades ou os interesses desse mundo sufoquem a palavra de Deus na minha vida? Eu estou buscando a Deus? Estou investindo o tempo? Nós temos que ser persistentes na fé. A parábola ela nos lembra que a recepção inicial da palavra não é o suficiente. É preciso ter raízes profundas para suportar as dificuldades e desafios dessa vida. Nós precisamos cultivar uma fé sólida, que não desmorona diante das adversidades. Através da nossa comunhão e da nossa comunicação com o Espírito Santo, nós nos mantemos firmes na fé em Jesus. Nós temos que ter prioridade e não distrações. O solo com os espinhos nos alerta para as preocupações e seduções deste mundo. Em um mundo cheio de distrações, é essencial que nós coloquemos Deus em primeiro lugar e não permitamos que as riquezas e as preocupações desse mundo nos desliguem do nosso relacionamento com Deus e da nossa busca pela intimidade com o Espírito Santo. Nós temos que frutificar. Aquelas pessoas que são boa terra, elas produzem frutos. Isso significa que a verdadeira aceitação da palavra de Deus se manifesta através de ações, através de atitudes que refletem a vida de Cristo. Cristo, ele veio para nos libertar e nos mostrar que é possível sim seguir o seu caminho e vivermos em intimidade com Deus assim como ele viveu, e até mais. A palavra de Deus ela deve transformar as nossas vidas de maneira que todas as pessoas possam ver essa transformação. Essa transformação produz frutos que beneficiam tanto a nós mesmos como as outras pessoas. Nós temos que ter a responsabilidade de compartilhar. Como o semeador, todos somos chamados a espalhar a palavra de Deus, mesmo sabendo que nem todos responderão da mesma forma. Isso nos desanima, né? Mas nós somos incentivados a continuar semeando a palavra de Deus. Nós devemos confiar em Deus. Deus, ele fará a semente crescer onde o solo for receptivo. Faça a sua parte, confia no Senhor. A parábola do semeador nos desafia a examinar nossas vidas à luz da palavra de Deus. Ela nos chama a ter um coração aberto, a receber a palavra do Senhor com profundidade ao ponto de permitir que ela venha produzir frutos em nossas vidas. Em um mundo cheio de distrações e desafios, essa parábola nos lembra da importância de nos mantermos firmes na fé e focados nas coisas que realmente importam, que é o reino de Deus e a sua justiça.